Shalom! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempos e estações, sobre calendário bíblico. Você sabia que existe um calendário bíblico estipulado, estabelecido pelo Eterno? Existem tempos e estações que foram estabelecidos por Ele para nós cumprirmos o propósito, o chamado no qual o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 25 a 27 nos diz: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues na mão dos santos e o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Preste bastante atenção aqui no versículo 25, quando diz: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Em outras versões, os tempos e as estações. Deus, ele criou um calendário bíblico com festas bíblicas para que a igreja pudesse andar aqui na terra, trazendo a cultura do céu para a terra, estabelecendo o reino, o governo de Yeshua sobre essa terra. Mas, quando Jesus ele vem aqui na terra, ele então estabelece uma igreja viva, uma igreja destemida, uma igreja cheia de poder e autoridade do Espírito Santo. Porém, Constantino, ele vem e muda os tempos e as estações, tirando a igreja da base de Jerusalém e trazendo, a igreja para uma mentalidade grega romana. E com isso a igreja foi perdendo a força. Quando Jesus então ele ascendeu-se ao céu, ele deixa ali essa igreja. E essa igreja ela começa a se expandir pela terra. E a Bíblia relata em Atos que ela ia de casa em casa. E ali eles tinham tudo em comum. Constantino ele queria ter o controle de tudo. Então nas casas ele não teria como ter esse controle. Ele então faz ali basílicas, templos, bem confortáveis, muito bonitos, e então ele diz às pessoas que a partir daquele momento elas não poderiam mais cultuar em suas casas, mas todos teriam que ir para este templo. E ali então ele começa a ir fazendo as mudanças. A primeira mudança, ele tira então o culto do sábado, que era o Shabat, instituído pelo Eterno, e ele então coloca ali no domingo. Em outra oportunidade nós estaremos falando um pouquinho mais sobre isso, mas hoje nós vamos focar sobre os tempos e as estações. Deus então, meus queridos, ele estabelece os ciclos, o calendário para o povo de Deus. E é um encontro com o Senhor e é nele que nós recebemos força. A igreja com isso foi perdendo o quê? Foi perdendo o poder, porque a igreja foi se distanciando do projeto original de Deus. Se nós andarmos, fluirmos dentro das datas erradas, nós perdemos toda a manifestação do poder. Jesus, ele cumpria as festas bíblicas. Jesus, ele andava dentro do calendário de Deus. Este calendário que foi estabelecido pelo Eterno para nós. Porém, a igreja atual, ela foi ficando cada dia mais distante disso. A igreja hoje, dentro do formato que nós conhecemos, nunca foi o propósito original de Deus. Viver os tempos de Deus, ele traz um aceleramento das promessas de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós temos orado, nós temos buscado, feito propósitos, longas campanhas, acordado nas madrugadas e vemos que áreas de nossas vidas não estão se rompendo. Por quê? Porque nós não estamos andando dentro do projeto original do Pai. Nós não estamos andando dentro do calendário, dos tempos e das estações. O Senhor, meus queridos, ele trabalha em ciclos e nós só vamos ter resultados quando o ciclo se fecha. Quando se inicia o calendário bíblico, o ano bíblico, ali se inicia um ciclo. Mês a mês, nós temos ali estabelecido. Na palavra de Deus, lá em Apocalipse 22, fala da árvore da vida, que para cada mês há um fruto.
esse fruto já nos foi entregue. Todo mês, esse fruto são as bênçãos das tribos de Israel. Esses frutos, eles já foram entregues para nós. Porém, por não conhecermos, nós não fazemos o quê? Nós não nos apropriamos deles. Muitas vezes nós ouvimos dizer, mas agora estão judaizando as igrejas. Não, nós não estamos fazendo isso. A Bíblia nos fala lá em Atos que Jesus, ele virá na restauração de todas as coisas, na restauração desse entendimento. A igreja, ela foi estabelecida aqui na terra para reinar. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. O rei faz o que? Reina. O governo governa. Para nós reinarmos, nós precisamos andarmos dentro do tempo, dentro do calendário de Deus, estabelecendo o governo de Yeshua, estabelecendo o reino do céu aqui na terra. Jesus, ele andava dentro desse calendário bíblico. Jesus, ele participava das festas bíblicas. A igreja primitiva, ela andava dentro do calendário bíblico. Ela participava das festas bíblicas. A Bíblia, ela foi escrita numa linguagem judaica. Jesus, ele era judeu. Jesus era grego? Jesus era romano? Não. A partir do momento, que houve essa situação aí com Constantino, que a igreja, ela saiu da mentalidade judaica, a mentalidade de Sião. Nós precisamos orarmos ao Pai e pedirmos, Senhor, eu quero ter a mente de Sião, porque a Bíblia diz que eu tenho a mente de Yeshua, eu tenho a mente de Cristo. E Yeshua, ele tem a mente de quem? De Sião. E eu também preciso ter a mente de Sião. A partir do momento que nós temos a mente de Sião, nós temos a mente de Cristo. Com essa mentalidade, nós vamos entender a palavra de Deus. Mas enquanto nós tivermos uma mentalidade religiosa, uma mentalidade grega, romana, isso foi uma estratégia, meus queridos, do inferno para roubar aquilo que é nosso por direito, para nos tirar do projeto original do Pai, para a igreja do Senhor, para que a igreja venha perder o seu poder. Então, o mundo espiritual, ele é feito de ciclos. Existem ciclos cada mês. Existem bênçãos às tribos de Israel, que são também designadas para nós. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós também fomos enxertados na videira. Nós também passamos a fazer parte de Israel, a usufruirmos das mesmas bênçãos, meus queridos. Foi isso que Yeshua veio para nos ensinar. E muitas vezes, por conta da mentalidade grega, da mentalidade religiosa, isso foi roubado de nós e nós não temos essa compreensão. Não tem como nós entrarmos nos tempos e nas estações separando a Bíblia do Velho e do Novo Testamento. Isso foi os teólogos, que criaram o Novo e o Velho Testamento para que houvesse uma compreensão melhor. Mas Jesus, ele cumpriu as leis. Jesus, ele não veio para abolir as leis, ele mesmo diz isso, mas ele veio para cumpri-la. E eu vou provar a você na palavra que Jesus cumpria as leis, Jesus participava das festas bíblicas. Jesus, ele nunca aboliu a lei. A única lei que foi abolido foi a lei do sacrifício, pois ele se fez sacrifício por nós. Hoje nós não precisamos mais ir lá e matarmos um animal, e derramarmos o sangue. Por quê? Porque o sangue de Yeshua, o sangue vivo, já foi derramado na cruz do Calvário. E ele clama por nós, ele clama em nosso favor. O Novo Testamento, ele veio para trazer luz, meus queridos, ao Velho Testamento. A graça, ela veio para nos religar e nos ajudar a não pecar. Se não fosse a graça, nós não estaríamos ligados na videira verdadeira. Porém, a graça nunca aboliu a lei e nós precisamos entender isso. A salvação, ela é a porta de entrada do reino. Yeshua, ele veio para nos salvar. João Batista, ele veio para anunciar a salvação. Ele vem dizendo, que era um tempo de arrependimento. Ele veio para anunciar um tempo de arrependimento, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o tempo. Estava chegando o tempo em que Yeshua viria para nos salvar. Jesus, ele veio para nos salvar. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, como eu já disse, não precisa de outro sacrifício. Porém, ele veio também para estabelecer o reino, o governo sobre essa terra.
Quando Jesus ele está aqui, ele sempre fala de reino. Ele fala: eis que é chegado o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é comparado a uma dracma perdida. O reino dos céus é comparado a uma pérola. Por muitas vezes Jesus vai se referindo ao reino do céu, porque ele veio para estabelecer esse reino. Ele veio para estabelecer o governo de Deus sobre essa terra. Se nós formos ver na oração do Pai Nosso, Jesus vem ali citando sobre o reino. Quando os seus discípulos falam: Jesus nos ensina a orar, então ele faz uma oração modelo, dizendo: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito aqui na terra, assim como já foi estabelecido no céu. Então ele vem dizendo: venha o teu reino, venha o reino de Deus aqui para a terra. Quando nós começamos a viver dentro dos tempos, isso se torna natural e as coisas de fato, elas vão acontecendo dentro da agenda de Deus. Existe uma agenda de Deus para nós e existe também um projeto estabelecido pelo Pai na eternidade para cada um de nós. Lá em Salmo 139:16 vem dizendo que antes de nós sermos um embrião sendo gerados no ventre de nossa mãe, Deus escreveu livros a nosso respeito. Lá em Salmos 47, vem dizendo que todos os nossos dias já foram escritos neste livro. Então existe na eternidade projetos grandiosos escritos para nós. Nós não viemos nessa terra para nascer, crescer, casar, nos desenvolvermos aí no mercado de trabalho e depois morrermos. Não, não foi isso. Existem projetos grandiosos escritos na eternidade para cada um de nós. E este calendário bíblico é justamente, meus queridos, para nos alinharmos a este propósito, para nos darmos estratégias de guerra. Assim como eu já disse que existem os frutos para cada mês, que são as bênçãos das tribos, existem também tronos malignos, que as trevas vêm com todo o ímpeto para nos impedir de viver esse projeto, impedir de viver, esse projeto original que Deus estabeleceu para cada um de nós. Hoje aqui, aonde nós estamos, nós vivemos no calendário gregoriano, e este é um calendário pagão. Para cada mês existem bênçãos que foram determinadas para nós, mas também para cada mês, meus queridos, existem tronos malignos, como janeiro. Janeiro é o deus Jano. O ano agora iniciaria em janeiro em homenagem ao deus grego-romano Jano, que foi estabelecido por essa reforma aí de Constantino. Deus das portas, da passagem, do início e fim. O deus Jano também é conhecido pelos antigos romanos como deus do caos. Se você for olhar lá no Google, a imagem do deus Jano, ele tem duas cabeças, uma para frente e uma para trás, porque ele prende as pessoas no Cronos. Cronos é um trono maligno e a pessoa não consegue avançar, ela não vai para frente e nem para trás. Quando chega no mês de fevereiro, nós já temos um outro trono maligno, que é o deus do Febros, é o deus etrusco da morte. Tem origem na palavra febre. Na mitologia grega é Hades, deus da morte, guardião do inferno. Na mitologia romana ele é Plutão, Aqui vemos que como esses deuses eles agem. Em janeiro, Janus vem e abre a passagem do ano para o caos, quando o ano bíblico não começa em janeiro, ele começa no finalzinho de março, início de abril, geralmente entre o dia 20 e 21 é que está começando o ano bíblico. Se você for observar, aqui no Brasil, existe um dito popular: o ano só começa depois do carnaval, porque carnaval geralmente é o quê, gente? Fevereiro, março, quando realmente está começando o ano no calendário bíblico, no calendário do eterno. Então em janeiro, Janus vem e abre a passagem para o caos, para te prender o ano inteiro e você não conseguir nem ir para frente nem para trás, você não consegue avançar. Em fevereiro, Febros, ele vem com a morte, e se estabelece. Fevereiro, mês do carnaval, quantas mortes acontecem nesse mês?
Se nós formos observar tudo, meus queridos, está dentro deste trono maligno, mas a igreja está inerte a tudo isso. É como se a igreja está adormecida. As trevas não brincam de ser trevas, ela avançando a cada dia e a igreja ali paralisada. Março é o deus Marte, é uma homenagem à morte, deus da guerra. A mitologia grega é Ares. Todos os requisitos dos 3 meses anteriores, dezembro, janeiro e fevereiro, se acumulam em março, tornando este mês uma verdadeira guerra. É um mês de muitas guerras. É até dentro da de casa, né? Muita ira, esposo contra a esposa, filhos em confusão. E aí muitas vezes você fica assim, tudo culpando o demônio, mas são os tronos malignos, sim, de demônios. Mas que o Senhor nos deu as armas daquele mês para nós combatermos esse trono. Mas por falta de entendimento, a Bíblia diz lá em Oséias 4, que o povo perece por falta de conhecimento, meus queridos. Abril é a deusa Afrodite, deusa do amor e da paixão. Neste período há uma consagração de destruição. Junho, deusa Juno, esposa de Júpiter, conhecida como a rainha dos deuses, né? Essa deusa Juna, que vem às festas juninas. E hoje, infelizmente, nós vemos dentro das igrejas festas de xadrez, festa caipira, festa da roça. Meus queridos, trazendo essa cultura dessa festa pagã para dentro da igreja. E por que a igreja hoje perdeu o poder? Porque hoje, meus queridos, a cura dentro da igreja, os milagres são tão esporádicos. Porque hoje o Espírito Santo de Deus não opera mais dentro das igrejas por conta desses tronos malignos que têm sido operados dentro das igrejas. Festas malignas que estão entrando sorrateiramente e as igrejas não estão observando. Julho, imperador Júlio, veneração e consagração idólatra a Júlio César. Agosto, imperador Augustus. E os demais meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, recebem a ordem segundo a sequência numérica, né? Setembro lembra o número 7, sendo que este é o mês 9 no gregoriano. Porque o mês 9 tem a característica do mês 7? Porque esse é exatamente o 7º mês, o mês de Tisrei, né? Segundo o calendário bíblico. E aí vem seguindo essa ordem, outubro 8, novembro 9, dezembro 10... Todo o calendário, meus queridos, vocês precisam entender isso. Todo o calendário, ele vem para nortear e dar uma direção. O calendário de Deus, ele vem para nos nortear, segundo os propósitos do Eterno, e nos dar uma direção. Por isso, Deus criou o seu próprio calendário, e o diabo também criou o calendário dele. O diabo, ele copia tudo. O calendário não é apenas uma forma administrativa de dias. A mitologia grega romana apoia uma divindade chamada Cronos, o deus que governa o tempo. A mentalidade grega, que hoje, meus queridos, foi implantada dentro das igrejas. Isso faz com que esse deus Cronos, né, esse demônio, esse trono maldito, ele prenda as pessoas no tempo e não deixam elas avançarem segundo o propósito, segundo o projeto original que o Pai tem para as nossas vidas, e nós precisamos estarmos atentos a isso. Assim, meus queridos, como existe as 4 estações do físico, primavera, verão, outono, inverno, existe também no âmbito do espírito. Primavera é o tempo de expandir territórios. Quando nós entramos, né, na primavera, no âmbito do espírito, o Senhor, ele nos dá os armamentos específicos. Para quê? Para que nós venhamos expandir territórios e executar. No verão, é tempo de nós enchermos do Espírito e frutificarmos. Nós não estamos falando do verão, né, no nosso hemisfério, nem no calendário gregoriano, mas nós estamos falando verão, a estação espiritual. Meus queridos, tudo que existe no natural,
é uma réplica daquilo que já existe no espiritual. Nós demos um exemplo aqui da oração do Pai Nosso. Quando Yeshua estava ensinando a orar, ele disse: venha o teu reino, seja feito aqui na terra, assim como já foi estabelecido no céu. Olha, já foi estabelecido no céu. Então tudo primeiro acontece na eternidade. Existe no âmbito do Espírito as 4 estações que estão dentro do calendário do eterno, o calendário espiritual. Então o verão, ele é um tempo de nos enchermos do Espírito e frutificarmos. Aqui nós estamos nos abastecendo do Espírito para que esta vida no inverno se revele nos novos projetos. É um tempo, meus queridos, de nós nos abastecermos do Espírito. Para quê? Para que quando chegar no inverno se revele novos projetos sobre as nossas vidas. Dessa forma, quando chegar a próxima estação, na primavera, nós sabemos o que fazer. É o tempo de potencializar e de dar crescimento. Como iremos manifestar a revelação se no verão nós ficarmos vazios e desidratados? O outono, ele é o tempo de limpeza e esvaziamento de tudo aquilo que recebemos anteriormente. Nós só recebemos coisas novas quando nós nos esvaziamos. No âmbito do Espírito agora, nós estamos nessa estação, na estação de outono. É um tempo de limpeza, limpeza do nosso espírito, da nossa alma, de nós nos esvaziarmos. É um tempo de nós fazermos muito jejum, né? Para quê? Para que a nossa carne venha mortificar. Para vocês verem, meus queridos, como a igreja vem andando na contramão. Geralmente essa época agora começa a época de festa e aí as pessoas começam a fazer o quê? As pessoas, elas começam a entrar de férias e aí elas leem, quase não leem a Bíblia, quase não oram, jejum. Então não, eu estou de férias, sendo que esse tempo no âmbito do Espírito é um tempo de santificação, é um tempo de buscarmos direcionamento na palavra, na Torá, nos mandamentos de Deus. É um tempo, meus queridos, de muita oração, de muita busca, né? Jejuar, matar a carne, para que nós venhamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para termos as instruções vindas do Eterno. Então, o inverno é um tempo de estabelecer os projetos, aonde vou atuar nas próximas estações e como vou parar tudo no inverno se não tenho reservas. Então, eu preciso, nas próximas estações, andar segundo, né, o direcionamento do Eterno que está na palavra. Nós vamos ter oportunidade de mostrar para vocês cada estação dessa dentro da palavra. Por isso, nós precisamos ajuntar no verão. No inverno, a semente morre congelada. Por isso, nesse tempo de verão, nós temos que ter reservas para o inverno, no âmbito do Espírito. Isso nos dará direção de como nos movermos no tempo profético. Então é tempo de jejum, de busca, oração, buscar do Senhor direcionamento, né? Para quando chegar no inverno, nós já termos esse direcionamento. Não atentar para os tempos nos faz andar como em uma esteira. Andamos e andamos, porém não saímos do mesmo lugar. Lembra do Cronos? Ficamos presos no Cronos. Nem vamos para frente, nem vamos para trás. E nós temos também, meus queridos, 7 festas bíblicas. Essas 7 festas bíblicas são festas proféticas. Jesus participou dessas festas bíblicas. Agora, nesse próximo mês, nós vamos ter a festa de Hanukkah. Nós vamos estar fazendo outro vídeo falando desse próximo mês e depois falando sobre a festa de Hanukkah. E nós vamos ver na palavra que Jesus participou da festa de Hanukkah. Jesus participou da Páscoa. A verdadeira Páscoa, ela é em 14 de Nissan. A Bíblia deixa a data estabelecida pelo Criador. Mas nessa reforma aí de Constantino, foi estipulado então que a Páscoa fosse fixada em um dia de domingo. Quando a Páscoa, ela cai às vezes na quarta, na quinta, na sexta, é um portal que fica aberto 3 dias. Esse ano a Páscoa foi comemorada nas igrejas, já tinha se passado praticamente uma semana em que este portal no âmbito do Espírito havia aberto, e é um dos maiores portais. Jesus, ele entrou no portal certo. A sua morte foi aonde, meus queridos? Nesse portal da Páscoa. Tudo é simbólico. E nós precisamos ter esse entendimento. Por isso você precisa pedir ao Eterno: me dê a mente de Sião, me dê a mente de Cristo, para que você possa compreender as Escrituras como ela verdadeiramente é.
No verão nós temos festas, né? Agora, nessa estação que nós estamos, nós também temos essa festa. A festa de quê? A festa de Hanukkah. E essas festas são portais no âmbito do Espírito. Essa festa de Hanukkah, ela não faz parte, né, das 7 festas bíblicas, mas ela também é uma festa aonde abre portais no âmbito do Espírito. Nós temos, meus queridos, nós falamos então aqui um pouquinho sobre as estações, nós falamos sobre os tronos malignos, nós temos para cada mês, né, são 12 tribos, as tribos de Israel. Para cada mês existe uma bênção estabelecida para nós. Nós estamos agora, né, saindo do mês da tribo de Manassés. A tribo de Manassés foi quando Manassés nasceu. José deu esse nome dizendo, né, o Senhor me fez esquecer. Então é um mês aonde é liberado, né, perdão, aonde o Senhor vai trabalhando no nosso espírito para nós perdoarmos as pessoas, para nós perdoarmos a nós mesmos, porque muitas vezes nós ficamos presos dentro de ciclos por não conseguir nos perdoar. Então esse mês aí essa bênção liberada, esse fruto, a bênção do perdão. Agora no próximo mês nós já vamos ter uma outra bênção, né? Para cada mês uma bênção estabelecida. Nós temos também, meus queridos, os ministros, as letras hebraicas. Para cada mês existe um ministro. Os ministros são as letras hebraicas, são 22 letras hebraicas, né? Que é um tipo de anjos e que são liberados nesse mês para estarem nos abençoando, né? Nós tendo entendimento dessas letras hebraicas, são também para nos ajudar no cumprimento nesse mês do propósito, do projeto que Deus tem para as nossas vidas. Então eu fiz um resumo, existe muito mais coisas que eu gostaria de estar passando para vocês, mas para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus porque você parou para poder ouvir, e eu quero agora orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento render graças, Senhor, pelo teu nome. Eu quero pedir que o Senhor pegue essa palavra que foi liberada agora e traga ao nosso coração, ao coração de cada pessoa que ouviu, que assistiu esse vídeo, em nome de Jesus, que essa palavra venha com poder para separar o que é do espírito e o que é da alma. Por isso te peço, em nome de Jesus, que essa palavra ela penetre no mais profundo da nossa alma, indo até o mais íntimo do nosso espírito. E ainda que a nossa alma esteja inteiramente envolvida, pedimos que o Senhor ministre no mais profundo do nosso espírito. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para andarmos na mentalidade de Sião. Que a partir deste momento, toda mentalidade grega, toda mentalidade romana, toda mentalidade religiosa venha cair por terra. E em nome de Jesus eu declaro que cada um de nós temos a mente de Yeshua, nós temos a mente de Sião. Que a tua palavra venha sobre nós, quebrando as estruturas antigas que vieram sobre as nossas vidas. Que a tua palavra seja edificada em nós. Tua palavra é extremamente afiada. Que todo o processo de ministração, Senhor, que foi liberado nesse momento, Senhor, fique em nós. Nos dê sabedoria para caminhar nos tempos, nas estações determinadas pelo Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Que Deus te abençoe.